Boa noite! Que alegria! Hoje nós estamos indo para o nosso 11º estudo bíblico. Lembrando que são 17 lições. Então, mais 2 semanas iremos concluir essa etapa desse maravilhoso estudo bíblico, o Verdade e Vida. Eu tenho certeza que ele tem lhe ajudado muito a aprender sobre a Palavra de Deus, a caminhar um pouco mais com o Senhor Jesus, e hoje não vai ser diferente. Hoje vamos aprender muitas verdades impressionantes. Você vai ver aquilo que deve, aquilo que não deve fazer, como se vestir, como se comportar. A gente vai aprender de uma temática muito importante. É como o cristão deve se comportar nos dias de hoje. Então não perca tempo e vem comigo para que a gente possa se atualizar mais uma vez nesse conteúdo impressionante da Bíblia. Mas antes disso, devemos sempre fazer aquilo que é de nosso costume. Devemos orar e pedir a direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, só o Senhor tem todo o poder, honra, glória, louvor e majestade. Tu és o que tem realmente de bom neste mundo, e nós te pedimos assim, Senhor, para que envie o Teu Espírito, que este venha habitar em nosso ser e venha nos levar, Senhor, cada vez mais para perto de Ti. Bondoso Deus e Pai, que o Teu Espírito se alegre com a nossa vida e que Ele nos abençoe nos dando discernimento nesse maravilhoso estudo bíblico. Que assim seja, com a permissão do Senhor Jesus. Amém. E então, você estava ansioso, não era, para começar? Eu também estava. Sabe por quê? O tema de hoje está muito legal. Vamos então iniciar para que você possa compreender que tema é esse que eu tanto tenho falado. Olha só aí. O tema é ser cristão no mundo secularizado. Isso realmente é uma missão bem difícil. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão se adaptando à situação local. O cristão, antigamente, ele perseverava na fé que ele tinha aprendido, mas hoje em dia a gente consegue perceber as músicas já não mais num rito sacro, e sim num rito pagão. Ninguém sabe mais o que é adoração a Deus ou o que de fato é secularismo. Ninguém sabe diferenciar mais o cristão por suas vestes, e hoje nós vamos ver na Bíblia todas essas recomendações sobre a modéstia cristã no mundo secularizado. Então vamos lá, vamos dar sequência com a introdução, tá bom? Olha aí, leia junto comigo. Diz assim: quando aceitamos a Cristo, passamos a viver uma nova vida. A cada dia estaremos mais distantes das coisas desta vida e mais próximo de Cristo. Concorda? Eu concordo. Olha aí. Nossa maneira de falar, vestir, os lugares que frequentamos e tudo mais irão refletir o nosso relacionamento com Cristo. Ontem nós falamos a respeito da alimentação. Como poderíamos nos alimentar de maneira adequada, nos conformes daquilo que Deus quer. Também falamos a respeito do exercício físico, porque ontem era falando da saúde. Essa era a temática de ontem. E ela encaixa-se perfeitamente nessa temática de hoje, porque também precisamos ter uma boa conduta para que possamos dar um bom testemunho. Você concorda? Então, já que conseguimos concluir a introdução, eu quero te convidar a dar sequência nesse estudo bíblico, entrando já na primeira pergunta. Mas antes, olha esse texto aí. O texto de 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abstendo-vos de toda a aparência do mal. Assim, você será um cristão
autêntico. É fácil? Não é. Sabe por que não é? Porque hoje o que mais tem é tentação. De todos os lados. Se você liga uma televisão, lá você vai encontrar a tentação. Se você sai para falar um pouco com as pessoas, lá você vai encontrar a tentação. Se você sai para ir no supermercado, lá você pode encontrar a tentação. A tentação está em várias coisas, porque como vimos, não é simplesmente um acaso. É, de fato, proposital pelo inimigo colocar a tentação diante de nós. Porém, podemos resistir bravamente e não necessitamos ceder, porque mesmo a carne sendo fraca, o apóstolo Paulo disse, o Espírito está pronto. Então vem comigo, vamos embarcar na primeira pergunta desse estudo bíblico que já começou de arrepiar. Então vamos lá, olha aí a primeira perguntinha. Com que o cristão não deve conformar-se? Olha só que interessante. Muitas vezes a gente é conformado com as coisas. E o cristão, ele não pode se conformar com tudo. E nós vamos ver no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, aquilo que nós não podemos nos conformar, de maneira nenhuma. Então vem comigo, porque o nosso irmão Paulo vai nos ensinar a respeito desta pergunta. Olha aí, Paulo, por gentileza, ajude-nos. Eu imagino ele dizendo, claro, vou te ajudar. Então eu começo falando assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu? Não podemos nos conformar com este mundo. Hoje as pessoas veem de forma tranquila homicídios e mais homicídios sendo apresentados das mais variadas formas nos rádios, nas TVs, nos aparelhos celulares, em vários lugares, inclusive em nossa própria cidade. Antigamente, se alguém morria, a cidade toda estava em luto. Hoje não acontece nada. Pelo contrário, muitas vezes a cidade está festejando. As pessoas têm se adaptado a esse estilo de vida desse mundo e têm achado que o que é certo, na verdade, está errado, e o que é errado está certo. Os valores têm sido invertidos completamente. E eu e você, como cristão, não podemos andar segundo esses valores do mundo. Devemos andar segundo os valores bíblicos. E assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, não podemos nos conformar com este mundo, mas precisamos ser transformados em nossa mente pelo Espírito de Deus. Entendeu? Só assim vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu como é importante estudar a Bíblia? A primeira perguntinha já foi daquelas muito boas, não foi? Então, vamos aí para a segunda perguntinha, que ela diz assim: a quem pertencem as diversões profanas e indecentes do mundo atual? Existem muitas diversões, é verdade, e muitas diversões aí são boas. É legal você estar brincando com seus amigos, mas também existe muita coisa errada. E eu e você precisamos aprender aquilo que não é bom e de onde ele pertence, segundo a Bíblia. Então vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 2, verso 16 e 17. E ele vai falar bem assim, ó. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, se você tem se divertido com aquilo que não é bom, com certeza isso não está agradando a Deus. Se os seus olhos têm contemplado não por acidente, mas porque você fez questão de contemplar conteúdos que não agradam ao nosso Deus, isso
também estás pecando. É chamado de concupiscência dos olhos. Sabia que a Bíblia fala que os olhos é o espelho da alma? Eu poderia dizer que é a porta de entrada para os maus pensamentos. Quando a gente põe os olhos diante de coisa má de forma desejosa, a gente dá uma grande brecha, uma grande porta para que o inimigo possa atuar em nossa vida. Então precisamos ter cuidado com aquilo que estamos contemplando. Precisamos ter cuidado com a nossa soberba, com o nosso achar-se soberano diante das coisas. Achar que sei dominar tudo, achar que eu já tenho total capacidade de enfrentar qualquer coisa. Lembre-se, nós somos fracos seres humanos. E nem o maior pensador deste mundo, nem a mente mais brilhante desse mundo conseguiria resistir às tentações do inimigo se não fosse pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então, se você está desejoso de resistir ao inimigo, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e, como diz o texto bíblico, o mais ele fará. Tá bom? Então vamos aí para a terceira perguntinha. São apenas 6. É curto o estudo de hoje, mas ele é muito profundo e edificante. Vamos para a terceira pergunta de hoje, que ela diz assim, como devem as mulheres cristãs vestir-se? Eu acho que agora eu vou ser polêmico. Olha, senhoras mulheres, eu quero pedir humildemente a permissão para que possamos abordar este assunto. Sabe por quê? Eu sei que uma mulher, assim como um homem, quando se veste, gosta de sentir-se bem, não é verdade? Mas para você sentir-se bem, nem sempre é necessário sair com tais estilos de roupa. E você, sendo cristão, não deve jamais estar imitando a moda secular. Então vamos ler na Bíblia o conselho que 2 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10 tem para cada um de nós? Então vamos ler? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Deixa eu te explicar uma coisa. Naquela época é certo que existia uma grande problemática ali. Algumas mulheres ali, na verdade, elas eram referência para outras na questão de idolatria. Existiam mulheres sacerdotisas, e essas eram sacerdotisas de falsos deuses, que na verdade são demônios, que estão ali enganando as pessoas. E era muito comum as mulheres colocarem tranças e se enfeitarem, e arrumavam todo o cabelo com ouro e aquela coisa toda. E Deus disse, olha, o meu povo, eu não quero parecido com este povo. O meu povo, ele é separado, ele é diferente. O meu povo não vai se assemelhar ao secularismo. Mas, na verdade, hoje em dia, o que nós mais estamos vendo é os cristãos imitando a moda do secularismo. Infelizmente, as pessoas têm andado segundo o fluxo deste mundo e não segundo o fluxo do céu. Eu não estou aqui lhe dizendo que você deva usar sempre saias, ou vestidos, ou calça, ou roupa A ou B. O texto fala que você deve se vestir com pudor e modéstia. Então, se você está se vestindo dessa forma, e isso não serve só para as mulheres, também é para o homem, mas vai ter o texto dos homens. Mas entenda, se você tem se vestido de forma prudente, não há nenhum problema nisso. Evita aí então a questão do uso das joias. Veja o que o texto fala. E existem outros textos também, como o de Ezequiel. Lá no capítulo 28, o Senhor fala a respeito do que foi as joias e de quem elas pertencem. Se você parar um pouquinho para ler, você vai entender que não é da vontade de Deus que as mulheres saiam todas maquiadas, todas enfeitadas, porque na verdade isso daí não está relembrando o ser humano exemplo de cristão.
Cristo não tinha esse tipo de vaidade e nunca aceitou isso para ele. As mulheres que seguiam a Cristo também não tinham esse tipo de vaidade. O Senhor ensinou a não trabalhar dessa forma, a não vestir-se dessa forma, a não caminhar desta forma, mas sempre com pudor e com decência. Evita aquelas firulas, evita aquela coisa toda lá que não vai deixar você com a decência que o céu requer. Então vamos dar sequência aí, porque tem muito mais conteúdo bom a respeito dessa grande temática da conduta do cristão nesse mundo secularizado. Olha então a quarta perguntinha de hoje. Que pergunta é essa também, hein? Rapaz, olha, eu vou te contar. Hoje eu estou assim com receio até das palavras que falo, porque eu não quero te deixar triste. Eu não quero também lhe confrontar. Eu quero apenas te ajudar a seguir o exemplo que a Bíblia tem dado. Sei que não sou perfeito, mas devo todos os dias buscar a perfeição, assim como Jesus me ordenou. Tá certo? Então, da mesma forma que o Senhor deseja isso da minha vida, eu sei que Ele também deseja da sua. Então, vamos lá, fazer como Paulo disse: naquilo que tenho imitado a Cristo, me imitem, mas naquilo que não, imita a Cristo mesmo, tá certo? No final, toda a honra e toda a glória deve ser sempre para Ele. Então, a quarta perguntinha, ela diz assim: o que diz o apóstolo Pedro sobre o uso de joias, enfeite dos cabelos, pinturas e etc. Olha só aí o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos de 3 e 4. Olha só que texto incrível aí, ó. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, na incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso para Deus. Você entendeu? Não, Deus não tem interesse em ver você toda enfeitada exteriormente e por dentro estar amarga. Deus quer te ver bem por dentro. Deus quer te ver com amor no coração, com um espírito manso, humilde. E as suas vestes devem ser vestes que agradem aos céus. A sua postura deve ser a postura que agrada aos céus. Entende? Deus não tem o menor interesse em ouro ou em vestimentas ou em joias que possamos adquirir. Deus tem total interesse no nosso ser, na forma como nós vamos nos comportar. Esse é o interesse do nosso Deus. Eu tenho certeza que você também percebeu isso. Deus quer nos ver bem, então dessa forma Ele tem nos ensinado como devemos nos comportar. Não significa ser alienígena, mas extraterrestre. Eu acho que agora eu dei um nó, não foi? Alienígena não existe, certo? Mas extraterrestre sim. Pronto, dei outro nó, né? Deixa eu te explicar. O extraterrestre é um ser que é extraterra. E todo cristão que quer viver a vida com Cristo, ele é extraterra. Porque assim como o texto fala, não somos deste mundo, mas de outro. Não somos desta nação, mas de outra. Entendeu? Então somos extraterrestres. Gostou dessa daí? Legal, né? Então vamos lá, vamos para a quinta perguntinha de hoje. A quinta perguntinha está na sua telinha e ela diz assim, ó: quais os pecados dos últimos dias que não devem ter lugar entre o povo de Deus? Efésios capítulo 5, versos de 3 a 5 vai nos ajudar a compreender que tipo de pecado jamais poderá participar do povo de Deus. Então olha aí, leia comigo ou na sua Bíblia. Acredito que você já está com ela em mãos, não é mesmo? Então vamos acompanhar agora o texto bíblico de Efésios capítulo 5, versos de 3 a 5. Ele diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou a avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, porque bem sabeis disto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino dos céus. No reino
de Deus, entendeu? Então, se você quer ir para o reino dos céus, se você tem um maior desejo de morar com o Senhor Jesus e porventura estava praticando algum desses tipos de pecado, em nome de Jesus, abandona-os hoje. Sim, é possível, mesmo escravizado, mesmo aprisionado, é possível. Eu conheço muitas pessoas que saíram do mundo das drogas. Traficantes muitas vezes estavam lá dedicados a esse mundo e, através do poder de Deus, eles conseguiram sair deste mundo. Você também pode sair de qualquer vício que esteja praticando, seja do consumismo, seja do modismo, seja lá do que for. Deus está pronto para te libertar. E se porventura você participou de algum desses pecados, seja prostituição, impureza, avareza ou até mesmo fornicário, que é quando você pratica o ato antes do casamento, o ato, a união entre duas pessoas, isso só deve acontecer por meio do casamento. Ou se porventura estás impuro, porque de alguma forma escolheu o pecado. A avareza também é terrível. Muitas pessoas têm morrido pelo pecado da avareza. Acham que vão levar para os céus ou para a sepultura ou para qualquer lugar a sua riqueza e na verdade não vão. E têm deixado de se alimentar bem, têm deixado de ajudar as pessoas, têm deixado de ter uma boa vestimenta. Quando eu digo boa, não é no aspecto de vaidade, mas no aspecto de higienização. As pessoas têm se dedicado tanto a ganhar dinheiro e se esquece que para onde vai, nada disso vai acompanhar. Então viva esta vida ajudando uns aos outros. Aqueles que têm mais, ajuda aqueles que têm menos. Tá bom? Essa deve ser a conduta do cristão. Olha só, nós vamos para a sexta pergunta. A sexta pergunta ela é muito especial. E ela diz assim: a quem Deus considerava bem-aventurado e feliz? Salmos capítulo 1, versos 1 e 2 nos ajuda a compreender quem Deus considerava uma pessoa muito feliz. Então vamos ler comigo o texto bíblico de Salmos. Olha aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Viu qual é a alegria, qual é a felicidade do servo de Deus? Em estar meditando na palavra de Deus. É estar refletindo a respeito dos conselhos de Deus. É viver pelo que a Bíblia tem aconselhado. Essa é a alegria do cristão. E eu tenho certeza que você também se alegrará com isso tudo. Você se alegrará em fazer a vontade do nosso Deus. Você vai perceber que deixar um tipo de alimento, porque isso não agrada a Deus, vai te deixar feliz. Você vai perceber que de repente tirar uma veste que não estava de maneira honrosa, agradando a Deus, isso também vai lhe deixar feliz. Você vai percebendo que conforme você vai mudando a sua forma de falar, de vestir, de caminhar, de se comportar, tudo isso vai deixando Deus feliz e você também. Então pare um pouquinho e pense em tudo que já fizestes. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz tomando a decisão de ser obediente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Olha, como eu disse a você, o estudo era pequeno. Eram 6 perguntas apenas. E nós já chegamos ao final dele. Hoje foi bem rápido, não é? Mas eu acredito que ele foi muito bom e proveitoso. Então vamos tomar aquela decisão ao lado do nosso Senhor Jesus. Fazer aquela declaração de amor que a gente sempre faz para o Senhor Jesus. Ele fica muito feliz quando tomamos a decisão de dar mais um passo diante dele em rumo dos céus.
Esse, afinal de contas, foi o maior interesse do nosso Senhor, vir aqui para nos resgatar. É como um bombeiro que entra em um prédio em chamas, corre desesperadamente lá para dentro em busca daqueles que lá estão doentes, feridos muitas vezes pelo fogo. E quando ele consegue achar essa pessoa e resgata ele de lá, é uma alegria tremenda. Embora muitas vezes ele saia com cheiro de fumaça ou até um pouco prejudicado, mas a alegria que ele tem de resgatar aquela vida é muito maior do que as suas percas, do que os seus momentos de dores. E isso foi o que o Senhor Jesus fez. Ele saltou no meio do fogo apenas por amor a cada um de nós, com o desejo de nos resgatar, entendeu? Então vamos lá, vamos juntos tomar essa decisão junto do nosso Senhor Jesus. Então leia assim comigo, olha aí na telinha. Diante da verdade, quero honrar a Deus por meio da minha aparência pessoal. Isso é muito importante. Rejeito tudo aquilo que me identifica com o mundo. E decido não usar joias, bijuterias ou qualquer coisa que não me identifique como cristão. Como eu te falei anteriormente, o texto de Efésios, no capítulo 28, ele vai falar da forma como Satanás se vestia. E se você parar para pensar, com muito respeito, eu quero te fazer refletir nisso aqui. Se Deus, olhando para Satanás e vendo ele todo cheio de ornamentos, não se agradou de maneira nenhuma disso, como você acha que Deus se sente quando ele olha para um cristão que está cheio de ornamentos? Pessoas que na verdade se sentem nuas se não estiverem com suas joias. E isso eu falo para homens e para mulheres, porque tem homens que não conseguem sair se não for com aquele super relógio de marca, se não for com aquele super celular da hora, se não for com aquilo tudo lá, aquela coisa toda que enfeita, que arruma, que organiza, e tem que ser daquele jeitinho lá porque aquilo é legal. Quando o Senhor olha e vê esse tipo de reação, ele fica muito triste, porque o que mais Deus quer é ver nós seguindo o modelo de Jesus e não o modelo do mundo, tá bom? Então eu quero te agradecer e te convidar para dar mais um passo com o Senhor Jesus. E não desista, porque com certeza esse passo que você vai dar vai ser o melhor da sua vida. Ele vai te ajudar a caminhar rumo às mansões celestiais. Você já parou para pensar? Muitas vezes trocamos aquilo que temos de mais precioso, que é a eternidade, onde lá as ruas é de ouro puro. As portas são de cristais, dos melhores cristais. Teremos tudo isso e na verdade não precisaremos nem sequer querer ostentar, porque será para todos. E na verdade nem sequer estaremos nos ornamentando, mas a santa cidade de Deus. Isso que hoje as pessoas estão se acabando atrás, lá no céu, nós vamos caminhar por sobre elas. Entendeu? Então não precisa ficar lutando, buscando ou tentando se ornamentar para se parecer mais legal. Você é especial para Deus da forma que Ele te criou, tá certo? Então nesse momento eu quero te agradecer por ter ficado até aqui conosco, por ter participado desse maravilhoso estudo bíblico, dessa temática que é muito complexa de se falar, porque estamos muitas vezes tocando em algumas feridas abertas. Mas eu quero que você me perdoe se porventura eu te feri em alguma coisa. O meu único desejo é te ajudar a chegar junto comigo lá no reino dos céus, porque esse é o desejo que eu tenho para mim e também o tenho para você, tá bom? Então assim, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento que aqui tivemos e assim estaremos entregues e confiantes que o Senhor fará tudo por cada um de nós, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo estudo de hoje. Mesmo muitas vezes falando aquilo que não queremos praticar, Senhor, mas a Tua palavra nos ensina o caminho certo.
Então, mesmo o nosso lado humano dizendo que não, queremos te pedir para que o Espírito Santo fortaleça o nosso espírito e assim ele nos ajude a caminhar cada vez mais, tomando a decisão de te servir e de te agradar. Que o teu Espírito nos conduza, que os teus santos anjos nos protejam e que a tua paz seja com todos nós, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado até aqui conosco e até o próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!